Acho ninguém mais E também já tá muito afundado lá embaixo. Lá em cima também não foi tão ruim pra quem tá brigando, não, porque o Palmeiras macetou, o Flamengo venceu, mas teve ali uma oscilação. Por exemplo, o Botafogo, melhores momentos na tela do Botafogo. Começou tomando um gol, Fernandão, muito no começo, mas muito no começo. GV, o jogo do Botafogo foi um jogo bem atípico. Não dá pra ser leviano aqui, porque começou um jogo muito mexido com relação a mudanças. Eu não sei o motivo. Praticamente, né? Não sei o motivo pelo qual isso aconteceu. Não sei o quanto foi. Bocão tá bolado. Desgastante, tanto emocionalmente, fisicamente, mentalmente, o Botafogo, a eliminação na Copa do Brasil pro Vasco em casa, mesmo jogando muito bem durante a partida. E aí, o que mais me chamou a atenção foi a mudança. Foi o Danilo, um cara que a gente vê jogar por dentro, um jogador dinâmico, que chega na área para fazer gols, para dar assistências, tem um retorno interessante para recompor a marcação, jogando pelo lado do campo. O David até disse que ele já jogou assim no Nottingham Forest, mas no Botafogo, um time que precisa de consistência, onde ele joga muito bem por dentro, ele estava um pouco fora de lugar. Ele parecia... Eu quero ir no macro, quero ver o problema de fora. Por que tá todo mundo reclamando da organização do Botafogo? Você concorda? O próprio David reclamou da organização do Botafogo, da falta de consistência tática. E eu concordo, até porque o Botafogo deu muitos espaços, não conseguiu manter a organização que vinha tendo, que teve no jogo contra o Bragantino e contra o Vasco no meio de semana. Só que nesse jogo contra o São Paulo parecia um time, além de tão mexido, os caras pareciam um pouco apáticos com relação, não sei, como eu falei no início da minha fala, se a eliminação pro Vasco na quarta-feira machucou o Botafogo, deixou o Botafogo mal mentalmente para esse jogo contra o São Paulo. E aí, quando volta do segundo tempo, ele volta melhor, volta com o Danilo por dentro, volta com o Joaquim Correa jogando de uma forma que me agrada, carregando o Botafogo para frente. Matheus Martins também entrou bem, só que não foi o suficiente o Botafogo fazer algum gol ou até causar mais dificuldades para o time do São Paulo, que mesmo não jogando tão bem contra o primeiro tempo, poderia ter feito mais um gol. O Botafogo foi muito pouco agressivo no seu ataque e acabou faltando muito para a galera poder sair do Morumbi com o tabu mantido, né? Porque o São Paulo não ganhava do Botafogo lá no Morumbi há muito tempo. Confronto diretíssimo, quarta-feira, em casa, no Newton Santos. Botafogo com 35 e Mirassol com 38, jogo atrasado, Bigode. É hora de dar o... Mirassol, bom time, né? Mas eu já não acredito, não sei se esse Botafogo vai ter. Mas o Textor falou que o brasileiro tá vivo ainda na entrevista. Mas aí, do que ele fala, o que eu acredito, tem uma distância muito grande. Eu não acredito que o Botafogo tenha forças para brigar pelo título brasileiro. Nada me faz crer nisso. Nem mesmo o planejamento, tampouco o que o time vem apresentando dentro de campo. A gente falava aqui que, há um tempinho atrás, que o Botafogo parecia que estava mostrando uma cara com o David. Isso parece que está se perdendo. Eu acho que a escolha dele ontem, para mim, não fez muito sentido. Por mais que o Danilo tenha feito essa função lá na Inglaterra, aqui é um outro campeonato. Aqui o adversário é completamente diferente. E o time do Botafogo é completamente diferente do time do Nottingham Forest, por exemplo. Então eu acho que é necessário ter um pouquinho mais de cuidado em algumas escolhas do David. Não acho que seja terra arrasada. A gente precisa frisar sempre que a gente for falar de Botafogo que é um treinador que está tendo o seu primeiro trabalho como efetivo em um clube. Um Botafogo que o planejamento foi feito da maneira completamente equivocada. Um ano que teve duração de 6 meses. Então, antes da gente apontar o dedo pro David, eu acho que o David é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás que precisa ser revista e é necessário uma resposta. Porque se o Botafogo não abrir o olho, se o Botafogo não terminar o Campeonato Brasileiro numa faixa que dê vaga para a Libertadores, o Botafogo não participa da Copa do Brasil do ano passado. Como assim? É isso. Por conta da performance do Carioca. Não se classificou no Carioca. Exatamente. Então, se o Botafogo não entrar onde, que ele tá fora até da Copa do Brasil? O Botafogo tem que terminar o Brasileiro na faixa ali de times que vão para a Libertadores. 10. Classificação. Não, 10 não. 7. Dependendo de quem ganhar a Libertadores, dependendo da Sul-Americana, da própria Copa do Brasil. Isso aí, tem várias nuances que podem mudar isso aí. Porque hoje a G6 pode virar G9. Mas assim, eu não acho, eu sinceramente acho que vai precisar retomar aquela força interna, porque perdeu tudo da forma que perdeu e tomando porrada de tudo quanto é lado, do planejamento errado. Título, acho que é mais uma coisa para inglês ver que Textor falou ali, ninguém acredita, até porque Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras não vão entregar de toma, bota, não vai acontecer. Um pode até dar mole, mas eu acho que a luta do Botafogo é essa aí que o Bigode falou, Fernandão. É G6 ali,
G4, G6, porque tem time pra isso, mas tem que retomar a força. Tem time pra isso, mas tem que ter consistência, tem que ter regularidade. O Botafogo fez um grande jogo contra o Vasco, mesmo saindo da Copa do Brasil, e foi lá embaixo agora nesse jogo contra o São Paulo. E vou falar de novo, é difícil entender com relação às mudanças, muitas mudanças, jogadores muito importantes. O David falou até que o Marlon nem ia entrar, acabou entrando porque precisava de um líder dentro do campo. Não esqueçamos que o Neto saiu machucado ontem, tem que saber também qual é a gravidade da lesão do Neto, que é o goleiro que chegou para ser titular do John. Recolher os cacos dessa semana para esquecer do Botafogo, se organizar tanto fisicamente, tecnicamente e mentalmente, porque o Mirassol é um time muito competitivo. E tem o Galo no sábado. Mas se bem que o Galo também já não tá lá essas coisas, com aquele maluco careca que o cara bate nos outros lá, é outra coisa. Tem que tá muito consciente da Galo dificuldade. aqui também, tá? Aqui Mirassol também. quarta aqui e Galo sábado Da aqui. dificuldade do jogo contra o Mirassol, GV. Porque o Mirassol foi lá no Sul e ganhou o Grêmio de 1-0. Você quer ver os números de Ancelotinho? Pra alegria de Nina Vilardi? Nossa, ela deve ter ficado Ela deve... chateada. Pra você, Bocão! David Ancelotti no Botafogo. 16 jogos, 8 vitórias, 4 derrotas. Não é ruim, não, o aproveitamento, Não é tá? ruim mesmo, tá melhor que o do Diniz. Não. Os números são melhores do que a performance. Tá melhor que o do Diniz e outra coisa. O cara nunca treinou time no Brasil. Pegou o carro, como é que é? Trocou o pneu com o carro andando. Não tá ruim, não. Estão enchendo o saco do cara, porque eu tô falando isso. Agora as torcidas de futebol, toda vez que perde, tem que ter um Cristo. Não adianta mais o time foi melhor. Não tem mais isso. Ou é o zagueiro, ou é o treinador. Sempre tem que ter um vilão, né? Um culpado. Como a gente usava, pegou pra Cristo. Não acho ruim o número, não, gente. Não é ruim, GV. Eu acho que o que mais incomoda o torcedor é o fato também de ter sido eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil. No Brasileirão já não tem chance. Talvez se o Botafogo estivesse ali brigando entre os 3 primeiros, a torcida tivesse um pouquinho mais de paciência. Mas eu entendo o torcedor. Afinal de contas, ele é passional e ele tá vendo... Aliás, ele não tá vendo muita coisa dentro do campo. E eu acho que é isso que vem incomodando muito. E a gente, aproveitando esse gancho de aproveitamento da performance do Botafogo, eu não sei se o Neto vai ser titular absoluto, não. Eu, sinceramente, ontem mais um gol que um goleiro do nível dele e do nível do Botafogo não pode sofrer. Desculpa, não pode sofrer. Não Mas pode. vai botar aqui, Bigode. Léo Link. Léo Link Moleque, foi dá uma muito bem. sequência. Não, Esse é pro entrou garoto. muito bem, mas Entrou é muito novo. bem. Dá uma sequência, ver o que vai acontecer. Mas eu o que acho ele que vale podia a ter pena. feito de melhor? A bola cruzada do lado que o rapaz Ou ele não chapou. sai, ou ele não pode hesitar. Pra mim, ele não, o atacante, como você mesmo disse, o Dineno que estava machucado, ficou fora um tempão, não fazia gol há um tempo maior ainda, não pode antecipar o goleiro numa bola daquela. Ou ele sai pra abafar o cara, ou ele fica debaixo da meta, que aí ele consegue Vamos ser defender. práticos, pra gente não contar a história. A gente não é John Texto, a gente fala a verdade. LF, busca a tabela pra mim que você botou na abertura do programa aqui, só pra eu dar uma olhadinha aqui no Botafogo. Nós estamos em que rodada, Bigode? Você lembra? Acho que agora é a 23ª. Essa foi a 23ª. São 38, então faltam 15. Vou olhar isso aqui, aí, ó. GV. É isso, essa foi a 23ª Faltam rodada. 15 rodadas, 45 pontos em disputa, certo? Certo. Beleza. Aí tem gente que jogou a mais, 23ª pra alguns. jogou a menos. pra maioria, né? Vamos pro grosso lá. Quer dizer, ele. nem sei se é a maioria. Botafogo hoje, mesmo com o resultado, 35 pontos, 4 à frente do Bragantino. Então, assim, beleza. Botafogo ainda tem 2 jogos a menos. Isso. Então, assim, num cenário onde o Botafogo... Vamos botar que ganha um só, né? Tá. Botafogo tem 38, tá aqui. Pra pegar Flamengo, eu acho que não pega. 38 vai ter que pegar aí 22 pontos, não vai tirar. Em 45 o Flamengo não vai perder 22 pontos, não vai. Mesmo o John falando, vai jogar... Nosso setor visitante, Pedro Depp. Gente, Botafogo mal contra o São Paulo, achei muito ruim. Acho até, talvez a palavra que a gente consiga classificar esse resultado seja decepção. Uma atuação decepcionante, o torcedor deve ter dado uma desanimada boa, porque é difícil, eu fiquei pensando aqui até pra gente falar, é difícil você salvar alguns jogadores dessa atuação, uma atuação realmente muito ruim. O Botafogo foi dominado pelo São Paulo e quando teve a bola, quando foi tentar atacar, eu não me lembro de uma grande chance que o Botafogo, uma grande defesa que o goleiro do São Paulo tenha feito, o Rafael. E o Botafogo vai caindo, o São Paulo que estava lá atrás, agora empatou em pontos, perde ainda em vitórias, em saldo de gols, mas a verdade é que
o Botafogo vai precisar mostrar muito mais daquilo que vem mostrando. O trabalho do David Ancelotti começa a ser contestado. Ele me parece um pouco perdido nesse momento. É isso, Jéssica Maldonado. Muito bem-vinda, minha querida, nossa repórter que cobre o dia a dia do Botafogo. Bom dia, Portela, Botelho, Depp. Acho que quem ouviu o último podcast... que eu tentei dar uma injeção de ânimo aqui pro torcedor, né, dizendo, olha, quem sabe, né, temos que olhar ali por uma, né, uma ótica diferente, mais positiva. O Botafogo, beleza, tá fora da Copa do Brasil, né, mas tem um time que tá, apesar da atuação ali na Copa do Brasil, quem sabe pode dar uma encorpada. E eu vi que muitos torcedores, né, não é possível, ela não tá assistindo os jogos, mas eu tava só tentando dar uma injeção de ânimo aí pro torcedor do Botafogo. E eu acho que depois de uma eliminação, o que se quer, o que o torcedor espera é de uma resposta imediata, né, uma atuação que não que apague, porque as eliminações e a temporada do Botafogo dificilmente, né, serão apagadas por uma vitória ali logo no jogo seguinte contra o São Paulo. Mas o que eu quero dizer é que o que se esperava desse jogo era uma resposta positiva, uma atuação, até um empate fora de casa, por que não? Só que aí a gente viu, e imagino que vai ser a principal pauta aqui, em termos do jogo de ontem, a gente viu diferentes mudanças na escalação, né? Quando a gente viu aquela escalação ali do David, a gente pensou, o que é isso, gente? Vários jogadores no banco de reserva que começaram o jogo contra o Vasco na Copa do Brasil. Tem coisas assim que para mim não estão fazendo sentido no Botafogo, né? As escolhas ali do David, estamos falando das escolhas do David, mas também estamos falando, né, de um ano cheio de erros, como o próprio Textor mesmo já falou. Mas acho que ontem passou muito por isso, sabe? E, pelo menos na minha visão, pelas escolhas, acho que esse time, a gente até tava falando, né, Botelho, aqui, estava lendo a matéria do GE, que a Bárbara Mendonça até escreveu, são 15 times diferentes. 16 jogos. Em 16 jogos. É o David ou o Sampaoli, né, que tá treinando o Botafogo? Pois é. Pois é, Jéssica, acho que você começou muito bem, cara. Você sempre vai bem, lógico, mas eu também penso exatamente como você. Eu esperava um outro Botafogo. Não tô nem falando de resultado, porque às vezes o resultado não vem, né? Você não controla o resultado, mas, pô, tá eliminado agora, mas tem um bom time, vai conseguir, pô, já vai chegar voando. Achei que o Botafogo ia ser mais agressivo, ia ter uma atuação com maior personalidade, até pelo fato, Dani e Depp, de estar tendo um bom desempenho fora de casa. E, cara, o que a gente viu ali é uma escalação confusa, o Danilo pela direita, o Danilo no Palmeiras era primeiro volante, no Botafogo ele foi tudo menos primeiro volante, e foi o grande momento dele, pelo menos, porque lá na Europa ele não conseguiu se firmar, até por conta de lesão. E a gente vê um Botafogo geralmente com time misto, é difícil dizer se é titular, se é reserva, quem é titular, quem é reserva. Eu sei até na avaliação do GE, eu até fui ver as atuações, e o GE até deu uma boa nota para o Nilton. Eu não consigo ver o que o GE... E eu tô cornetando a gente aqui, tá? Se você me permite, Jéssica, eu nem sei se foi você, mas o legal é você ter o confronto de opinião. Eu não consigo ver alguma coisa no Nilton para jogar no Botafogo, nesse Botafogo SAF. Acho que é um jogador ainda, assim como outros lá, que precisam mais. E eu não consigo entender o que o David Ancelotti vê tanto no Nilton. Enfim, Dani, que escalação esquisita, como a Jéssica disse, que atuação ruim, realmente... eu acho que foi a pior atuação do Botafogo com o David, foi o pior, digamos assim, a pior escalação, o pior momento dele. O que você acha, cara? Boa tarde, gente. Sempre um prazer estar aqui, apesar desse momento não tão bom do Botafogo. Acho que eu concordo muito com vocês. Acho que, como a Jéssica falou, são escolhas, eu acho que confusas às vezes, assim, meio que injustificáveis. Por exemplo, questão do Danilo. O Danilo aberto pela direita, e justamente nasce o gol por aquele lado, né? O lateral do São Paulo avança com uma certa facilidade, o Vitinho fica vendido e acaba sendo o gol do São Paulo. O Danilo, que não tinha condição de jogar 1 minuto contra o Vasco na quinta-feira,
e que ontem joga 90 minutos. 3 dias depois. Exatamente, assim, não faz muito sentido, são escolhas sem muito sentido. O Montoro é outro jogador também que depois ele se explicou na coletiva, disse que o Montoro não tinha condição, que já há 2 treinos ele sentia que o Montoro não estava bem. Mas então por que o Montoro viaja, gente? Por que o Montoro não fica no Rio se recuperando se ele tem uma questão clínica? Né? Então, assim, são decisões do treinador contraditórias, né? Que eu acho que acabam minando a paciência da torcida, sabe? Porque eu não acho que ele tenha que ser demitido, porque já começou essa loucura de fora Ancelotti. Não, aí não. E tal. Não acho que seja o caso, obviamente, né? Um cara tá 16 jogos, né? Como a gente falou há pouco. Mas, assim, ele não tem se ajudado, né? Ele não tem se ajudado nessas escolhas. Ontem o time, mais uma vez, teve uma atuação tosca, apática. E olha que o São Paulo nem estava 100% focado, né? O São Paulo que joga... Cheio de desfalques, Exatamente. São Paulo joga pela Libertadores agora durante a semana. Não estava ligando tanto assim pro jogo. E ainda assim o Botafogo teve uma atuação apática. O primeiro tempo foi vergonhoso, assim, inacreditável. Uma atuação medíocre. No segundo tempo melhora um pouco, eu fiquei até surpreso porque ele mexeu no intervalo, ele não costuma mexer no intervalo, mas realmente depois daquela atuação, até para ele, acho que ele viu que era necessário mexer no time, o time melhorou um pouco, mas ainda assim muito longe de ser um time que realmente esboçasse uma reação depois de uma eliminação pro